A graça e a paz do Senhor Jesus, amada igreja, irmão, irmã, amigo e amiga que está conectado conosco no Facebook e no YouTube. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, 26 de dezembro, né? Um dia depois do Natal. Espero que todos vocês possam ter tido um Natal abençoado juntamente com as suas famílias, seus familiares, né? Glória a Deus por isso, com o Senhor presente, né? Juntamente conosco. O nome dele seja engrandecido, seja glorificado, pois ele é o motivo do nosso Natal, né? Glória a Deus por isso. E aqui conosco nesta manhã, mais oportunidade que nos concede, nós estamos aqui com o pastor Pedro. Quero te dar um bom dia, a paz do Senhor, pastor Pedro. Pastor Ricardo, bom dia, a paz do Senhor. E presbítero Emanuel, Nenel, glória a Deus. Bom dia, Nenel, a paz do Senhor, né? Estamos aqui neste culto abençoado, né? Glória a Deus por isso, mas aqui em alguns momentos eu vou estar adorando ao Senhor, o Senhor vai falar através da sua palavra, glória a Deus por isso. Mas antes, se você puder fechar os seus olhos, se você estiver na tua casa, ou estiver trabalhando e puder fechar os seus olhos, nós vamos orar para dar início a nesse culto. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui, papaizinho querido, mais uma manhã, mais um dia que o Senhor, papai querido, fez. Esse é o dia que nós possamos nos alegrar e nos regozijar nele, Pai. Sim, papai santo e amado, obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade, obrigado, pois podemos abrir os nossos lábios, nós podemos abrir os nossos corações, nós podemos te glorificar, te exaltar, te engrandecer, te bendizer, ó Pai, pelo que o Senhor é nas nossas vidas, ó Pai. Sim, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Pai. Receba, papai querido, as nossas ofertas, os nossos dízimos, ó Pai. Receba esse culto, papai querido, Senhor, racional, Pai. Que nós possamos, Senhor, levantar as nossas mãos sem ira e sem contenda. Que nós possamos glorificar-te com os nossos lábios, Senhor da glória. Sim, meu Deus eterno. Obrigado, papai querido. Eu repreendo em nome de Jesus todo o intento do inimigo de querer atrapalhar, papai querido, este culto, ó Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Que tudo que fizermos, Senhor, seja para a glória, honra e louvor do teu santo e bendito nome, papai querido. Graças te damos por tudo, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora eu convido você, meu irmão e irmã, juntamente com o nosso Ministério de Louvor e Adoração, adorarmos ao nosso Deus com dois louvores. Amém?
Amém, meus amados irmãos, que bênção. Ouvimos aí louvores abençoados para o nosso crescimento espiritual, para o elevo da nossa alma. Louvado seja Deus. Nós glorificamos a Deus por este dia, por tudo que o Senhor nos tem feito, não é? Que Deus continue abençoando a sua casa, que Deus continue abençoando a sua família, em nome de Jesus. E nós queremos, irmãos, agradecer a Deus, louvar a Deus nesta manhã, porque muitos irmãos estão acompanhando este culto através do Facebook e do YouTube. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Onde estiver chegando este culto nesta manhã, nós sabemos que a internet não tem barreiras, né? Há pessoas que estão nos acompanhando aqui de São Caetano, do Brasil e do mundo. Louvado seja Deus por isso, tá certo? Então nós queremos receber você como bem-vindo. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Você que está pela primeira vez assistindo o culto da Igreja Evangélica Canaã, que benção, como é bom receber você aqui esta manhã. Não temos dúvidas que Deus falará ao seu coração tremendamente, porque Deus é fiel. Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Queremos lembrar a todos os irmãos, hoje é dia 26, estamos em culto online. Amanhã, dia 27, será segunda-feira, culto do Espírito Santo às 19h30 com o nosso pastor presidente, pastor Rogério Pardini. Sejamos juntos aqui através do Facebook e através do YouTube também, tá certo? Os cultos de hoje e amanhã serão online. E também o da próxima semana, domingo, que já será 2022, o primeiro culto do ano. Estaremos aqui no domingo pela manhã no culto online e também na segunda-feira à noite, às 19h30, o culto do Espírito Santo online. Tá certo, irmãos? Aguardamos a todos os irmãos e desejamos a mais rica bênção do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Meus queridos, graça e paz seja convosco. Deus seja louvado por mais este dia aqui, né? Na presença do Senhor, já estamos adorando ao Senhor desde a manhã. Olha só que coisa linda, né? Amanhecer um domingo assim, já na presença do Senhor, entrando na presença, nos átrios dele com louvor e adoração. É coisa boa, né? E nesse momento eu quero te convidar para a gente continuar essa adoração. E olha só que coisa interessante, eu estava observando, estava passeando esses dias pelos livros de Levíticos, Deuteronômio, estava vendo a respeito do que o Senhor fala das ofertas alçadas. Eu notei uma coisa interessante, o Senhor chama as ofertas alçadas de santa oferta, né? Uma oferta santa ao Senhor. O Senhor santifica a nossa oferta que nós levamos diante do seu altar, né? Então esse é um momento especial em que nós vamos adorar ao Senhor com uma oferta que às vezes você olha assim e você fala, mas minha oferta é humilde, é simples, mas ela é santificada na presença do Senhor. Os céus estão recebendo, não é simplesmente a questão monetária, é o ato em si. Os céus estão recebendo a tua fidelidade, está recebendo primeiro aquilo que está partindo do teu coração, que ela nasce da gratidão e da obediência à palavra do Senhor. Amém? Então, nesse momento, os irmãos que estão cultuando conosco estão vendo no rodapé aí da página, tem as informações pelas quais você pode dizimar, você pode ofertar com a obra do Senhor aqui na Igreja Canaã. Temos aí os dados do Banco Itaú, do Banco Bradesco, o PicPay, os dados para o Pix, né? A chave do Pix é o CNPJ da Igreja Canaã, tá bom? Então você tem N formas aí para poder adorar ao Senhor junto conosco com seu dízimo e oferta. Permita Deus ser Deus sobre a tua vida. Amém? Eu quero orar contigo nesta manhã. Queremos consagrar ao Senhor esta oferta que o Senhor está santificando, né? Ore junto comigo. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai querido e santo, mais uma vez diante da tua presença, Pai, nós queremos, Pai, apresentar diante de ti esses dízimos e ofertas que com alegria, com coração jubiloso, estamos trazendo diante do teu altar e consagrando, Senhor, Pai, conforme as sagradas escrituras. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor santifica a nossa oferta, Pai, o Senhor a torna um momento especial, meu Pai. Eu quero pedir a ti, Senhor, que a tua boa mão, Senhor, seja sobre cada um dos teus filhos, Pai. Os teus filhos têm buscado andar
em fidelidade diante da tua presença, e nós sabemos que tu és Deus fiel. Oh, Senhor, o Senhor é o nosso provedor. Eu quero pedir a ti, Senhor, que as comportas do céu sejam abertas sobre o teu povo, meu Pai. Bênçãos sem medida sejam derramadas sobre cada um deles, Pai, e seja repreendido o devorador. Também, Senhor, meu irmão, minha irmã, que possa estar passando por um momento ainda complicado, que o Senhor possa entrar com graça, com misericórdia, Senhor. Oh, Deus, abre uma porta de excelência, Senhor. Pai, eu já contei diversas vezes o meu testemunho que o Senhor fez na minha vida, Pai, numa véspera de Natal. Oh, Senhor, eu creio que o Senhor pode abençoar muitas vidas também desta forma, mesmo no meio destes dias festivos, Pai. O Senhor pode fazer festa sobre esta família que necessita de Ti, ó Pai. Eles podem festejar a vitória, Pai. Nós, como Teu povo, Pai, estamos unindo nossa oração, nosso coração diante da tua presença, oh Senhor, pedindo isto, Pai. Oh, Pai, para que o teu nome em tudo isso seja glorificado, Senhor. E por tudo isso nós já te adoramos, na certeza da bênção e da vitória, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai querido, também queremos aproveitar este momento para clamarmos a Ti que o Senhor continue, Senhor, trabalhando sobre a vida do nosso pastor Anderson, ele que vai nos trazer uma porção da palavra neste momento. Eu sei que o Senhor já falou ao coração dele, Pai. Eu sei que o Senhor já trouxe tudo aquilo que estava no teu coração, o Senhor derramou sobre o coração dele, e num ato profético ele vai trazer ao teu povo, Pai. Oh, Pai querido, eu quero pedir a Ti, Senhor, que seja assim, Pai, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, através deste momento, Senhor, tanto da adoração quanto do receber da palavra, Pai. Oh, Pai querido, assim nós te pedimos tuas bênçãos e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Grande luz resplandecer.
Graças a Deus, meus amados irmãos, que alegria estarmos juntos adorando a Deus e agora em volta da sua palavra para ouvirmos a sua voz. Abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 6. Eu vou ser muito objetivo naquilo que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar com cada um de nós. Neemias capítulo 6 diz assim: quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram uma seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Og. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês? E eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes eu lhes dei a mesma resposta. Eis aqui um homem de Deus, Neemias, o reconstrutor dos muros da cidade de Jerusalém. Eis aqui Neemias, um homem, um servo, um fiel, que resolveu deixar o seu coração ser dirigido por Deus, para fazer a vontade de Deus. Eis aqui um homem que resolveu na sua vida viver durante toda a sua vida no centro da vontade de Deus. Eu me lembro de uma vez, quando eu estudava no Betel Brasileiro, lá em João Pessoa, na Paraíba, a presidente do Betel Brasileiro então, que era a dona Lídia Almeida de Menezes, ela nos disse a todos os seminaristas que estavam reunidos ali: eu não sei para onde Deus vai levar cada um de vocês. Se vai ter gente aqui que vai para a África fazer a obra, se vai para o Azerbaijão fazer a obra, se vai para a China fazer obras, se vai para as regiões ribeirinhas trabalhar com os índios fazendo a obra, ou se vai trabalhar nos sertões nordestinos. Eu não sei onde Deus vai te mandar. Se a sua igreja, a igreja que você vai pastorear, será uma igreja pequena, desafiadora, será uma igreja grande em número. Eu não sei se a sua igreja vai ser uma igreja rica financeiramente ou uma igreja pobre financeiramente, se ela terá condições de te manter ou não terá condições de te manter. Mas uma coisa eu sei: fiquem no melhor lugar do mundo, onde um servo e uma serva, um escolhido e uma escolhida pode ficar, que é no centro da vontade de Deus. Qual que é o lugar mais seguro na terra para um homem e para uma mulher de Deus estar? É simples: no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. E é boa, perfeita e agradável não do nosso ponto de vista, mas é boa, perfeita e agradável do ponto de vista de Deus. De modo que o melhor lugar para eu e você estarmos é no centro da vontade de Deus. Não se desvie nem um pouquinho para a direita e nem para a esquerda. E eu me lembro do texto que Deus se revela a Josué logo após a morte do seu servo Moisés. E a orientação de Deus para Josué é muito clara. Deus chega para Josué e diz assim: olha, o meu servo Moisés morreu, eu vim buscá-lo. Ele fez uma obra excelente, andou no centro da minha vontade, e eu o tomei para mim. Agora meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Porque assim como prometi a um homem que andou no centro da minha vontade, Moisés,
E assim como prometi para ele, e ele andou no centro da minha vontade, não se desviando nem um pouquinho para a direita e nem um pouquinho para a esquerda, ele diz assim: saiba você que assim como eu prometi a Moisés, que andou no centro da minha vontade, e porque andou no centro da minha vontade, ele já não está mais entre vocês, está na minha presença, mas porque ele andou no centro da minha vontade, eu vou honrar a minha promessa, a minha aliança que tinha feito a ele. E eu digo para você, Josué, continua fazendo o que aquele homem, o simples Moisés, o gago Moisés, o que falava com dificuldade, mas que resolveu andar no centro da minha vontade, porque andou no centro da minha vontade, a promessa que eu fiz para ele está de pé, e você vai dar continuidade àquilo que prometi a ele. Porque todo lugar onde pisar a planta dos teus pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém vai resistir vocês, porque ninguém, homem algum, inferno nenhum, com todas as suas hostes do mal, todo principado e potestade que se levantar contra você, se você viver no centro da minha vontade, ninguém vai te resistir. Vão se levantar, vão te afrontar, vão te caluniar, vão se colocar no seu caminho, vão trabalhar nas suas costas, vão tentar te ver cair, vão colocar pedras no teu caminho para você tropeçar e se esborrachar, para você não chegar onde você tem que chegar. Mas eu quero te dizer que se você andar no centro da minha vontade, como Moisés andou, ninguém vai te resistir na terra, ok? Porque assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca deixei Moisés e nunca vou deixar você. Agora preste atenção, quem anda no centro da minha vontade tem que ser corajoso, não pode ser mole, não pode ser medroso, não pode se abater e pensar em recuar e voltar atrás, porque aquele que põe a mão no arado não pode mais voltar atrás. Portanto, seja corajoso, porque gente que anda na minha vontade, no centro da minha vontade, apanha de todo lado, mas não é medíocre, não é covarde, é corajoso. Porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob o juramento a homens do passado como Abraão, Isaque e Jacó, e Moisés, que andaram no centro da minha vontade. E eu, quando dou minha palavra para estes homens que andam no centro da minha vontade, não há ninguém que faça as minhas palavras caírem por terra. E você tem que dar continuidade a este processo que começou lá atrás com Abraão, com Isaque, com Jacó, com Moisés. E agora é você que vai dar continuidade, Josué. Agora preste atenção, seja muito forte e muito corajoso. E tenham o cuidado de obedecer a minha palavra, que o meu servo que andou no centro da minha vontade lhe ordenou. E não se desvie dela, nem um pouco para a direita e nem um pouco para a esquerda. Sabe por quê, Josué? Para que você seja bem sucedido onde quer que você andar. Porque quem anda no centro da minha vontade, enfrente o que enfrentar, haja o que houver, ainda que o mundo e o inferno todo esteja contra ele, mas se ele estiver alinhado e andando no centro da minha vontade, eu farei bem sucedido por onde quer que andar. Agora presta atenção, não deixe de falar as palavras do livro desta lei, Josué, e obedeça tudo que nele está escrito. Então só assim os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Porventura não te enviei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, Josué. Não se apavore, não se desanime. Moisés não está mais entre vocês, mas eu estou entre vocês, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Aonde você estiver e aonde você andar, desde que você esteja andando no centro da minha vontade, no centro da minha vontade para a sua vida. O melhor lugar do mundo para eu e você estarmos é no centro da vontade de Deus. E eis aqui um homem, um servo, copeiro do rei,
mas que tinha um coração, queridos e queridas, voltado para Deus. Um homem de Deus, fiel a Deus, fiel ao seu Senhor, um homem de caráter, que temia a Deus, que honrava a Deus, que jejuava, que orava, que ouvia Deus, que quando estava diante das encruzilhadas da vida, ele pedia um tempo para orar, para se derramar diante de Deus, para chorar diante de Deus. Era um homem voltado para Deus, que resolveu, a despeito de ser só um servo e um copeiro do rei de então, resolveu no seu coração ser fiel a Deus e ter uma vida íntegra diante dos homens e diante de Deus. Num determinado momento, no cotidiano da sua vida, ele recebe lá no capítulo 1 a notícia trágica de que após o cativeiro babilônico, os babilônicos passaram, deportaram alguns, então veio uma desgraça sobre Israel, e a terra tinha sido devastada, muitos foram mortos, muitos foram destruídos. E agora a notícia que ele recebe de Hanani, seu irmão do seu povo, irmão do seu coração, ele recebe a notícia é que a cidade de Jerusalém estava em opróbrio, estava em escombro, estava destruída, as portas haviam sido destruídas pelo fogo, os muros tinham sido derribados, a cidade estava passando por um momento trágico na sua história. Parecia que Deus havia virado as costas para o seu povo. E é de fato e de verdade, Deus não havia virado as costas para o seu povo. Deus estava apenas exercendo a disciplina sobre o seu povo que ele amava, mas resolveu virar as costas para Deus e ir atrás de outros deuses. E Deus usa então o império da Babilônia para trazer disciplina, vara da sua disciplina sobre o seu povo. Mas o fato de Deus disciplinar o povo não significava que Deus o havia abandonado, que Deus havia deixado de amar o seu povo. Deus apenas estava dando uma lição, uma disciplina para o seu povo aprender que fora da vontade de Deus, a bênção de Deus não vem, que eles sem Deus não eram nada, que eles podiam ter tudo, mas se eles não tivessem a presença de Deus, eles podiam estar no melhor lugar do mundo, tendo as melhores coisas deste mundo, mas fora do centro da vontade de Deus, eles eram miseráveis, sem a graça, dependentes da misericórdia de Deus. E aqui estava este povo, em opróbrio, muros destruídos, portas arruinadas. Eis aqui a situação. E a Bíblia diz que quando Hanani faz uma visita no palácio para o servo do rei Neemias, Hanani diz para ele: Neemias, eu tenho tristes notícias para você. O nosso povo está em opróbrio, os muros estão derribados, as portas foram queimadas, a cidade do grande rei, a cidade de Jerusalém, está em vergonha, passando por um momento triste da sua história. A Bíblia diz que quando Neemias ouve isso, e Neemias era um homem de Deus, Neemias era um homem que vivia no centro da vontade de Deus, e ainda que as notícias não eram boas, ele se abate, ele se entristece, porque ele amava o seu povo, ele orava pelo seu povo, ele tinha no seu coração como um do seu povo, e que mexer com o seu povo era mexer com ele. Então, quando ele ouve a notícia que em Jerusalém o seu povo estava numa fase terrível da sua história, em vergonha, em tristeza, em choro, em pranto, a primeira atitude que ele tem, ele se assenta, como que alguém que começa a se sentir mal, ele se assenta, ele reflete, ele chora, e a Bíblia diz que depois de ele ter se assentado, refletido, chorado, ele fez o que um homem e uma mulher de Deus tem que fazer quando anda no centro da vontade de Deus, e quando vê que a situação ao seu redor está a mais triste e a mais terrível do seu momento da história. Homens e mulheres que andam no centro da vontade de Deus faz o que Neemias fez. A Bíblia diz que ele então passa alguns dias se humilhando, chorando, lamentando, jejuando e orando. E a Bíblia Sagrada diz
que ele se prostra diante de Deus, ele clama pela grandeza de Deus, pela aliança de Deus, pela misericórdia de Deus, ele clama a Deus e pede perdão a Deus pelos pecados do seu povo que havia virado as costas para Deus, e roga a Deus as misericórdias, ele clama a Deus pela benevolência de Deus para o seu povo. Bom, fato é que quem anda no centro da vontade de Deus passa por momentos difíceis nesta vida e por vezes, humanamente falando, chega a se desesperar. Quanta gente sofrendo, se angustiando, se entristecendo, abatido, se sentindo mal, com a sensação até que Deus não o tem ouvido e que Deus, me parece, alguns pensam que Deus virou as costas para ele, que Deus, aliás, ouve a oração de todo mundo, mas Deus deve estar zangado comigo porque a minha situação só degringola, só fica de mal a pior. Mas gente que anda no centro da vontade de Deus se abate, se entristece, mas vai para o lugar onde sempre tem que estar, no centro da vontade de Deus. As notícias eram tristes, eram trágicas, eram desoladoras, eram de se abater, de se entristecer, de chorar, de assustar, de ficar perplexo, mas também para quem tem Deus e anda no centro da vontade de Deus, é momento de se posicionar. Ele se posiciona, ele chora, ele se lamenta, ele jejua, ele fala com Deus, se arrepende dos seus pecados e pede perdão, intercede pelo seu povo, pede perdão pelos pecados do povo, e a Bíblia Sagrada diz então que ele volta para o seu cotidiano, ele volta a servir ao rei, mas ligado com Deus, e porque resolveu andar ligado com Deus, e esperar em Deus, e confiar em Deus, porque andava no centro da vontade de Deus, Deus começou a mover céus, Deus começou a mover a terra, e eu quero dizer para você que em nome de Jesus, que Deus nesses dias está movendo os céus, ainda que os seus olhos estejam vendo o escombro, estejam vendo o caos, estejam vendo a desolação. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, porque eu e você, a despeito daquilo que a gente está vendo nesses dias maus, nos entristecemos, nos angustiamos, nos abatemos, como Neemias, eu e você, sabemos que o melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus, e estar no centro da vontade de Deus, ainda que o caos esteja ao nosso redor, é o melhor lugar do mundo para se estar. Aleluia! E ainda que você esteja vivendo caos ao seu redor, continue no centro da vontade de Deus. Não se desvie nem um pouco para a direita nem para a esquerda, mas continue caminhando. A Bíblia diz porque Neemias continuou a sua jornada, ainda que abatido, entristecido, mas na aliança, mas na fé, crendo nas promessas, orando, jejuando e levando pancada de todo lado, e abatido, entristecido e chorando, mas extasiado, assustado pelas lutas, mas no centro da vontade de Deus, Deus começou a mover os céus. Guarde isso no seu coração, porque você foi fiel até aqui, porque você teve todos os motivos humanos para desistir da sua caminhada com Deus, porque você, a despeito de tudo que está enfrentando, resolveu permanecer fiel no centro da vontade de Deus e ainda por vezes caminhando por fé, sem entender, não por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê na Bíblia Sagrada, porque quem tem promessa de Deus vive o cumprimento delas e você vai vivê-las uma a uma para a glória de Deus Pai. Deus está movendo os céus. Eu me lembro dos Salmos, e você já me viu falando, já me ouviu falando várias vezes sobre esse Salmo, que o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã.
A Bíblia diz porque Neemias permaneceu no centro da vontade de Deus, porque ele com essas notícias poderia dizer: desisto do meu povo, desisto de ser fiel a Deus, desisto de orar, desisto de jejuar. Aliás, servir a Deus só me custa sofrimento, dor, lágrimas, tristeza, pancada de todo lado. Não, irmãos, não, irmã. Neemias podia dizer: não, eu desisto, sabe, eu estou bem mesmo, estou diante do rei, deixe para lá o meu povo. Não, ele resolveu viver no centro da vontade de Deus e entendeu que a luta do seu povo é a sua luta também. Não é cada um com os seus problemas, a tua luta é a minha luta também. Se eu estou no momento bem e Deus está me fazendo prosperar, e eu estou financeiramente bem, com a saúde lá em cima, com a família reunida, sem briga, sem contenda, sem perseguições na igreja, enfim, está tudo muito bem, eu sei que o meu irmão está enfrentando luta, então eu vou entrar na brecha em favor do meu irmão, porque eu estar no centro da vontade de Deus é entender que a luta dele é a minha luta, e a minha luta é a sua luta. Hoje eu estou bem, você pode estar mal, então vamos orar para Deus te ajudar, e amanhã pode ser que eu esteja mal e você esteja bem, e você vai me ajudar a orar. Só não podemos sair do centro da vontade de Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Guarde isso no seu coração. Neemias tinha todas as razões para sair do centro da vontade de Deus, mas resolveu estar e continuar no centro da vontade de Deus, porque ele sabia que Deus tinha promessa para ele e para o seu povo. Guarda isso no seu coração em nome de Jesus. Não sai do centro da vontade de Deus. Assim fez Neemias. Neemias, então, a Bíblia diz que comparece diante do rei. Deus começou a mover o coração do rei. Deus moveu os céus, Deus moveu a terra, Deus inclinou o coração do rei para abençoar Neemias, para abençoar o seu povo. Deus abriu porta aqui, Deus abriu portas ali, e Neemias então com um povo foi para Jerusalém, começou a reconstruir os muros, e a cidade estava quase que reconstruída, estava quase que pronta, havia alegria no povo. Mas neste processo todo, se levanta homens como Sambalate, como Tobias, como Gesem, homens para tentar desestabilizar Neemias, gente carnal, gente tomada pelo diabo, gente que não queria ver a glória de Deus se manifestar na vida de Neemias e do seu povo, gente que queria tirar a paz de Neemias, gente que queria ver os sonhos de Neemias frustrados, gente que não queria ver a realização dos sonhos de Deus para a vida de Neemias e para o seu povo. Quando os muros estavam no quase pronto, estava na reta final da vitória, quando o dia do triunfo estava chegando, que o povo trabalhando, cansado, vigiando, trabalhando com uma mão e com a outra, carregando uma arma, vigiando e orando, vigiando e batalhando, batalhando e vigiando, vigiando e batalhando. Mas no centro da vontade de Deus começa a se levantar opositores, o inferno se levanta, homens carnais se levantam, e eles tentam tirar Neemias do foco, homens usados pela carne, gente usada pelo diabo, gente usada pelo adversário, com simples propósito: tirar Neemias e o seu povo do centro da vontade de Deus. Gente que veio com arsenal pesado, gente que veio pronto para desestabilizar Neemias, para tirar Neemias do centro da vontade de Deus, para fazer Neemias perder a bênção, para fazer Neemias se frustrar do dia em que corais se reuniriam em volta dos muros para adorar a Deus e ter culto de ações de graça. E estava próximo esse dia. E porque estava próximo esse dia, o diabo começou a levantar homens como Sambalate e Tobias, o árabe, e o restante dos nossos inimigos. A Bíblia diz que houve um conluio, houve um grupo que se levantou para tentar tirar Neemias do foco, para tentar roubar a bênção de Neemias. Parece-me que este povo havia sido avisado pelo diabo, havia o inimigo sussurrado no ouvido deles que eles estavam perto de alcançar
o milagre de Deus, e por isso o diabo os usa com arsenal para trazer confusão, para tirar o foco, para tirar Neemias e o seu povo do centro da vontade de Deus. Bom, a Bíblia Sagrada diz que no capítulo 6 que nós lemos aqui, que quando os inimigos, Sanbalate, Tobias e Gesem, souberam que eu havia reconstruído o muro, mas que ainda não havia fechado todas as brechas, embora ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, estes homens, Sanbalate e Gesem, mandaram uma seguinte mensagem: vamos nos encontrar, para a obra aí, não continua fazendo não, dá uma pausa aí, descansa, vamos nos encontrar para bater um papo. Só que a Bíblia diz, nos versos 2, que Neemias, porque andava no centro da vontade de Deus, diz assim: eles contudo estavam tramando fazer-me o mal. Deus deu discernimento a Neemias, que ele não poderia parar para dar ouvidos a conversas dos outros, a desperdiçar tempo. Ele havia sido chamado para estar no centro da vontade de Deus e trabalhando, não dando ouvidos a conversas paralelas de gente que só quer desestabilizar a reta e nos tirar da reta final do dia da vitória. Irmãos, algo de muito glorioso estava para acontecer aqui, e Deus deu a Neemias o discernimento. Ele discerniu, ele mesmo diz: contudo estavam tramando, eles queriam parar-me para ter uma conversa, mas na verdade era uma trama por detrás disso. Eu quero dizer para você que quem anda no centro da vontade de Deus tem discernimento. Não falta discernimento, não falta discernimento, não falta discernimento. E nós vamos continuar focado na obra, focado em Deus. Vai surgir gente aqui, gente acolá, bombardeio de todo lado, dizendo: sai disso, para com isso, vamos conversar, está errado isso. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Continue servindo naquilo que Deus mandou servir. E não olhe para a direita e nem para a esquerda e nem dê ouvido a nada que os opositores da obra de Deus estão falando. Porque o que eles querem é verem a desconstrução daquilo que Deus começou a construir através da sua vida. Tem um muro lindo sendo erguido e nada e nem ninguém vai te parar, nem demônios, nem inferno, nem homens, nem carne, nem sangue poderá parar um homem e uma mulher que anda no centro da vontade de Deus. Eu não vou parar para ouvir ninguém, eu vou ouvir Deus, porque o que importa é Deus, e eu quero estar no centro da vontade de Deus. Eu não vou desistir de A, eu não vou desistir de B, eu não vou desistir de fazer o que Deus mandou fazer por homens ou mulheres. Eu vou fazer o que Deus mandou fazer e vou fazer o melhor para Deus, porque o que importa é que Deus seja glorificado na minha vida, nas obras que Ele colocou nas minhas mãos, e que o muro seja erguido, porque já estamos na reta final de Deus para as nossas vidas. Deus deu discernimento, e quem anda com Deus não falta discernimento, não falta discernimento. Portanto, irmão, se apegue a Deus, continue andando no centro da vontade de Deus, medite na palavra, jejue, ora, porque nunca ficará envergonhado nem confundido aquele e aquela que resolve andar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que por 4 vezes ele se recusa. E aí do verso 5 em diante, eu já estou terminando, na 5ª vez, Neemias não deu ouvido às investidas, à proposta, à trama, que tinha uma roupagem bonita, mas por detrás era um antro de confusão, de fofoca e de gente em que, última análise, não queria ver o muro reconstruído. E a Bíblia diz no verso 5 que na 5ª vez Sanbalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta que estava escrito: olha, estão dizendo, e esses que dizem, estão dizendo, nunca diz quem é.
É justamente para tirar a paz, para nos roubar a paz, para nos deixar perturbado e começar a se preocupar com o que os outros dizem e não com aquilo que de fato e verdade precisamos nos preocupar, que é com aquilo que Deus diz que eu e você temos que fazer. A notícia é o seguinte: a tática mudou, ficou mais pesada. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, que você quer poder, que você quer o trono. Não dê atenção ao que dizem, irmãos. Quem anda no centro da vontade de Deus, fique com o que Deus diz. Porque não importa o que os outros dizem acerca de você, ou o que os outros estão dizendo acerca daquilo que acham de você, ou que o que você deveria fazer. Fique com aquilo que Deus diz acerca de você, que Deus tem dito para você fazer. Foque naquilo que Deus disse para você focar. E tenha certeza absoluta que Deus vai te abençoar, porque Deus é fiel. A resposta de Neemias foi sempre a mesma. Ele não deixava nada desestabilizá-lo. Ele diz: estou executando uma grande obra, uma obra grande porque é uma obra de Deus. E não posso parar, não vou parar para ter um tempo para conversar com gente que não conversa coisas que dizem respeito à direção de Deus. Não vou dar ouvidos às avaliações do que os outros estão achando acerca do que dizem a meu respeito. Eu vou ficar focado naquilo que mandou Deus eu focar. Para mim o que mais importa não é o que os outros dizem. O que mais importante para mim, e isso me basta, é viver com aquilo que Deus disse para mim viver, e é por isso que sou dirigido, e é por isso que sou guiado, porque Deus é fiel. E eu concluo dizendo o seguinte: algumas verdades para você aqui guardar no seu coração no final deste ano. Você que é chamado, você que é escolhido, você que é chamada e escolhida, guarde isso no seu coração. Você que está trabalhando na obra de Deus, está engajado na obra de Deus, servindo a Deus em todos os departamentos. E você que é um crente em Jesus Cristo, que tem enfrentado lutas e tribulações da sua vida, mas tem se permanecido fiel, dando ouvido a nada, mas tão somente a voz daquele que te chama para viver algo de muito glorioso. Guarda isso no seu coração. Em primeiro lugar, não pare por nada. Não pare por nada. Não pare por nada. Segundo lugar, faça tudo por Deus, e para Deus, e para a glória de Deus. Terceiro lugar, enfrentaremos lutas, mas guarde isso no seu coração. Estamos na reta final do grande dia da celebração do culto de ações de graças na minha e na sua vida. Quarto lugar, a luta está acabando. E quando a luta está acabando, o inferno se levanta com mais força. De modo que quando mais força o inferno se levantar, tenha mais convicção de que a luta está acabando. Quinto lugar, não se distraia. Não se distraia. Sem distrações. Sem distrações. Estou rodeado por uma grande nuvem testemunha, mas estou olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É dele que vem a direção, é nele que os meus olhos estão fitos, é dele que vem a vitória. Sexto lugar, não se preocupem com o que dizem ou o que estão dizendo de você, porque a nossa aprovação não vem de homens, mas vem de Deus. Sabe por quê? Porque isto que dizem, ou que estão dizendo, porque normalmente alguém chega para nós, olha, estão dizendo isso, cuidado que estão dizendo, olha aqui, o povo está dizendo, o povo às vezes é um, é dois, que não gosta do posicionamento de Deus e trabalha contra, atrapalhando, em última análise, a reconstrução do muro. Porque isto do que dizem, quando dizem, se é que dizem, isto só serve para roubar e minar as suas energias e as suas forças. Em último lugar, nunca saia do centro da vontade de Deus para a sua vida
porque a vontade de Deus para a sua vida, a despeito das lutas que estamos vendo com os nossos olhos e sentindo na pele, sempre será a vontade de Deus para as nossas vidas boa, perfeita e agradável. Boa com B maiúscula, porque é do céu, do bom pastor. Agradável, perfeita com P maiúscula, porque é da paz, vem do céu. E agradável com A maiúscula, porque é o Deus que nos ama e sempre nos ajuda. Porque quem anda no centro da vontade de Deus não é vitorioso, é mais do que vitorioso, é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus abençoe, irmãos. Pastor Rogério e eu amamos todos os irmãos. Que todos tenham um final de ano abençoado. Em nome de Jesus, não saia do centro da vontade de Deus. Fique na paz. Se um dia para Deus 1000 anos são, Jesus veio há momentos atrás amar, curar e do mal nos livrar, por seu nome nos salvar. Prometeu sim voltar, redimir-nos para si. Não sabemos quando será,
Queridos irmãos e irmãs, bom dia, a paz do Senhor. Vamos agradecer a Deus por este culto. Deus falou conosco nesta manhã. Estamos saindo deste culto online abençoado, tocado, cheio do Espírito Santo, amém? Você que pode, fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração, vamos agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por este culto, obrigado por este domingo, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado porque o Senhor falou conosco nesta manhã. Os nossos corações estão gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez, Senhor, nesta manhã, pela Tua maneira de agir, pela Tua maneira de falar, nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por este domingo, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de cultuarmos, Senhor. Estamos aqui neste culto online, mas a Tua presença, Senhor, se fez presente conosco nesta manhã. Continue dando um domingo abençoado, uma semana de vitória, Pai, e que o Teu nome continue sendo glorificado. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco, que permaneçam hoje, neste domingo e nesta semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe em nome de Jesus. Um domingo abençoado e uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém.